Durante anos, essa versão foi ignorada ou tratada como exagero. Mas hoje, com novos estudos e uma consciência global mais apurada, o que antes era apenas uma narrativa marginal ganhou força entre especialistas. Eles não apontam o passado como forma de vingança, mas como um dever de verdade. Porque descobrir e explorar são coisas completamente diferentes. Nada do que aconteceu de ruim se justifica. Nenhuma atrocidade, nenhuma pilhagem, nenhum apagamento cultural pode ser explicado como algo necessário ou natural. E é aqui que começamos a nos perguntar: será que é isso que incomoda tanto alguns portugueses quando os brasileiros, em tom de brincadeira, dizem que querem o ouro de volta? Ou será que o incômodo vem porque, além do ouro levado do Brasil, também perderam os diamantes da África e tantas outras riquezas para potências que hoje ainda ditam as regras do mundo? O fato é que esses bens não estão mais com eles. E talvez o que dói não é o pedido do brasileiro, mas a constatação de que, mesmo após séculos, ficaram sem o que tanto buscaram. Será que incomoda porque com as redes sociais, a verdade está finalmente sendo contada, com menos filtros e mais coragem? Ou será porque os países colonizados ficaram para trás, empobrecidos, relegados ao chamado terceiro mundo, enquanto aqueles que levaram suas riquezas construíram seus impérios? Esta foi a herança que foi deixada? E agora incomoda que o Brasil esteja tão desenvolvido, influente, em crescimento constante, com jovens liderando inovação, artistas conquistando o mundo, empresas ganhando destaque global? A verdade é que muita coisa chega em Portugal com atraso: filmes, tecnologia, recursos do Google, serviços básicos. E a desculpa sempre é a mesma: a tradição do velho continente. Mas por que se acomodam com isso? Por que ainda manipulam a imigração de forma conveniente, com justificativas vazias, e por mais que tentem encontrar culpados para desviar a atenção dos problemas reais, nada justifica o desrespeito. Não houve brasileiro que não tenha chegado de forma legal pelo aeroporto, cumprindo todas as regras, e ainda assim é marginalizado, desacreditado, ignorado. Na minha comunidade, eu sempre recomendo vídeos que os portugueses deveriam assistir. Reflexões importantes, mas claro, não tenho todas as respostas, e nem lado político. Meu lado é pelo que é justo, por Portugal e pelo Brasil. Mas que é revoltante o que muitos falam e fazem com o brasileiro aqui, é o povo que mais contribui em tantas áreas e continua sendo alvo de preconceito. Tudo aqui chega depois, desde um simples lançamento de série até ferramentas de inteligência artificial. Nas universidades, os tutoriais usados pelos professores são feitos por brasileiros, e mesmo assim, pedem desculpas por estarem a usar material brasileiro. Mas desculpa por quê? Sabemos que o Brasil é um dos países mais consumidos do mundo, seja na arte, na música, na mão de obra ou no dinheiro. Os brasileiros financiam, trabalham, inovam, constroem, e talvez por tudo isso, o incômodo seja tão grande porque o Brasil não se calou, não aceitou ser só colônia, e hoje se destaca. Agora, me diga, será mesmo que pedir o ouro de volta é o problema? Ou será que a ferida é outra? Vamos conversar sobre isso. E se você acha que este texto faz sentido, compartilha com alguém que precisa pensar diferente. A verdade pode incomodar, mas também pode libertar. Então, e o que lá deixamos? E as barragens que construímos, as escolas, os hospitais, os investimentos que fizemos, as estradas, as infraestruturas, tudo o que lá deixamos. Aqueles que deixamos ao abandono e que tiveram... Epá, André Ventura, tu tiraste direito, mas pelo teu discurso, claramente chumbaste a história. Sempre que alguém fala, tu e a maioria das pessoas que te apoiam, mas das pessoas que te apoiam não me admira porque de escola, zero para essas pessoas. Mas para ti, tu passaste pelas aulas de história, só não quiseste saber delas. Esse discurso de deixámos escolas, barragens, hospitais e estradas, tipo, colonizámos, escravizámos, roubámos, mas deixámos aí uma estrada de terra batida, se calhar até Alcatrão, que vocês não aproveitaram.
Vamos lá então, começar pelas famosas estradas, porque vocês gostam muito de dizer que nós deixamos lá estradas. As estradas não foram feitas para o povo americano se ligar, para esperar ou andar a circular ali, não. As estradas foram literalmente feitas para escoar matéria-prima, ouro, café, algodão, petróleo, madeira, etc. Dos interiores para os portos, para que fosse mais rápida a exportação dos minerais para Portugal, ok? Ligavam basicamente zonas de exploração a centros de exportação, não ligavam aldeias entre si, ligavam literalmente o lucro ao navio, sabem? E quem é que as construiu? Muitas vezes pessoas escravizadas, em condições desumanas. Tinham estradas sim, mas era para o povo português que colonizou poder exportar mais depressa as coisas. E também tinham os hospitais, deixámos hospitais. Pois, os hospitais, aqueles que eram separados por raça, literalmente. Havia hospitais para brancos, bem equipados, no centro das cidades, que eram as pessoas que colonizavam, e depois tínhamos hospitais para os negros, quase aquilo que o André Ventura queria fazer quando foi para o hospital, com os ciganos, que não queria ficar a ver dos ciganos. A prioridade, obviamente, era tratar dos colonos e dos militares portugueses. O resto era quando desse, né? Mas e as barragens? As barragens sim existiam, mas não era para levar energia às aldeias ou melhorar a vida da população. Serviam para as fábricas, os quartéis, os centros administrativos, ou seja, toda a infraestrutura foi pensada para servir o funcionamento dos colonizadores, não para desenvolver os colonizados. E as escolas? As tão ditas escolas. As poucas que haviam ensinavam português, catequese e obediência aos brancos. Era educação para produzir os servos úteis, não os cidadãos livres. E mesmo assim, em 1975, mais de 80% da população em países como Angola e Moçambique era analfabeta. Que grande investimento de educação, não é? Ou seja, as escolas funcionavam para fazer com que os africanos fossem obedientes aos brancos, não para lhes ensinar nada, até porque se ensinassem eles iam ter 2 dedos de teste e perceber que estavam a ser escravizados, mas não, serviam para eles obedecerem os brancos. Pois ainda há quem diga, eles é que não souberam aproveitar o que deixámos. Aproveitar o quê, exatamente? A miséria? O trauma psicológico? A destruição das estruturas sociais, económicas e culturais? Portugal não foi lá ajudar, Portugal foi lá explorar. O que ficou foi um rastro de distração e abandono, mais nada. Pedir gratidão por isso é a mesma coisa que um ladrão vai à tua casa, rouba-te, mata a tua família, rouba tudo o que tens, mas no final diz, olha, mas agora tens de estar grato porque eu mudei a luz que estava fundida da cozinha, está bem? E sim, é normal que ainda hoje haja africanos, brasileiros, asiáticos e todos os povos que foram colonizados por portugueses que carreguem essa memória viva e que sintam raiva, porque eles herdaram países sabotados à nascença, ou seja, eles podiam ter países muito mais desenvolvidos, mas Portugal ajudou a que isso não acontecesse. Portugal fez com que o desenvolvimento deles fosse bem atrasado para eles, né? Isso é horrível, porque herdaram um país assim. Eu ouço muito vocês a dizerem que mas tu já não és escravizado, então já não podes reclamar. Podem sim, porque eles herdaram um país subdesenvolvido por causa do que Portugal fez durante 500 anos. É tão simples quanto. E isto não é sobre culpa individual, ninguém está a pedir que os portugueses hoje em dia paguem pelos crimes dos séculos atrás, mas é sobre reconhecer a verdade, é sobre parar de repetir ideinhas do género de tu é que não aproveitaste, ou o que é que nós deixámos lá. Isso é estupidez pura. A única coisa que é pedida é respeito e assumirem e não tentarem manipular o que aconteceu antes. O que aconteceu, aconteceu, sim, mas temos que dar o respeito a quem viveu ou a quem já viu as consequências e já viveu as consequências do que aconteceu nos anos passados. Por isso ganhem juízo e deixem de seguir este maluquinho que pensa que tem ideias, mas não tem nada, que foi à faculdade, mas não aprendeu nada. E pronto, é isso, tá? Vejam uma história e leiam um bocadinho de história, tá?